Pois bem, queridos e queridas, estamos aqui em meio à declaração do autor acerca do interesse ou desinteresse em comparecer à audiência. Audiência de autocomposição. A autocomposição é aquela ferramenta dialogada de resolução de conflitos que se estrutura através da conciliação e através da mediação. Convém lembrar também que esta autocomposição está em voga, é dever do Estado, dos juízes, dos advogados, do Ministério Público, da Defensoria, e que deve ser viabilizada a qualquer tempo. Para tornar concreta a ideia de estimular a autocomposição, a gente vai se deparar com a designação de uma audiência de autocomposição. A audiência de autocomposição que só não será realizada se ambas as partes expressarem manifesto desinteresse em comparecer à audiência. Expressarem manifesto desinteresse em comparecer à audiência, o autor na sua petição inicial e o réu numa petição escrita, através da qual ele vai manifestar que não tem interesse em comparecer à assentada. A outra hipótese, para pontuar, em que a audiência não será realizada, é aquela em que o direito não admitir a autocomposição. Se o direito não admite a autocomposição, será o caso de pensarmos, então, na citação do réu para já intimá-lo a comparecer a lugar nenhum, a oferecer contestação, sob pena de revelia. Mas, acho que deu para a gente vencer bem a questão relacionada a essa manifestação. Se o autor disser que não tem interesse, ainda não libere o seu cliente. Mas, Sabrina, por que eu não vou liberar o meu cliente? Você não vai liberá-lo porque você vai precisar aguardar sua intimação, e essa intimação será feita em seu favor, acerca das cenas dos próximos capítulos relacionados ao réu. Fato é que se o réu silenciar, não protocolar ou protocolizar, como você queira chamar, a petição, em que ele indica que não tem interesse, a audiência está mantida. E para além da audiência estar mantida, será mesmo o caso de pensarmos aí, diante da manutenção da audiência, na presença das partes, que deve, inclusive, estar acompanhada por nós, sob pena, foi assim que eu terminei o primeiro bloco, de estarmos diante de uma prática atentatória. Esta prática atentatória traz como consequência a imposição de multa, multa que não excederá 2% sobre o valor do proveito econômico e que será revertida ao ente público, o Estado ou a União, a depender do caso, a depender da competência. Queridos e queridas, postas essas questões relacionadas a esse requisito, a gente ainda precisa estudar o valor da causa. Lembre também que, a depender do seu caso concreto, você vai conectando os pedidos. Tem lá um pedido relacionado a uma obrigação de fazer, peça a obrigação de fazer. Tem lá um pedido relacionado a uma cláusula penal, faça menção a ela. Tem uma pretensão relacionada a um dano estético, mencione, narra, fundamenta e pede. É a teoria que nós adotamos aqui, narra, fundamenta e pede, narra, fundamenta e pede. E no mais, vamos então trabalhar agora a questão relacionada ao requisito do valor da causa. Num curso de como peticionar na prática, a gente não pode esquecer do valor da causa. O valor da causa é um critério legal. Ele é um critério legal e ele se impõe em qualquer demanda. O artigo 291 assinala que a toda causa deve ser atribuído um valor. A toda causa deve ser atribuído um valor. E a toda causa deve ser atribuído um valor, não necessariamente porque tudo que discutimos tem uma finalidade pecuniária. A toda causa deve ser atribuído um valor porque é de fundamental importância conceber que o valor da causa tem várias funções. E dentre as funções que vão ser confiadas ao valor da causa, é o valor da causa parâmetro para honorários advocatícios, é o valor da causa parâmetro para fins de custas, é o valor da causa parâmetro para imposição de diversas multas e assim sucessivamente. Importa saber é que você, em toda a petição inicial, vai atribuir valor da causa. Isso é fato. Há alguma inicial, Sabrina, em que eu não vá atribuir valor da causa? Não. A toda inicial você vai atribuir um valor. Agora, convém sublinhar que para algumas situações a lei impõe a nós
a forma de atribuir o valor. Para estas situações, nós vamos estar diante do chamado valor da causa legal. O valor da causa legal é aquele cuja base já vem estabelecida em lei. E a lei o faz no artigo 292. Nas hipóteses que estão dispostas ali no artigo 292, a gente vai estar diante do chamado valor da causa legal. O valor da causa legal é aquele que vem devidamente disposto no CPC. Vê só, o 292, ele indica, dentre os valores da causa legais, o valor para a ação de cobrança. A ação de cobrança tem como valor, tá lá, a soma do principal, dos juros, da correção e de todas as disposições. Além da ação de cobrança, eu quero chamar a tua atenção para uma ação que, com certeza, se você não ajuizou, logo mais você ajuizará, que é a ação indenizatória. Para a ação indenizatória, o 292 diz que será o valor da causa a soma de todos os danos. Detalhe, será o valor da causa a soma de todos os danos, inclusive o dano moral. Então, a soma de todos os danos, inclusive o dano moral, será a correspondente quantificação exata da tua petição inicial numa pretensão indenizatória. O que acontece é que hoje há uma crítica muito importante no curso de prática que a gente não pode deixar de ventilar, a questão da formulação de pedido de dano moral genérico. Nós sabemos que, em regra, o pedido será certo, o pedido será determinado. Um pedido determinado é aquele que tem quantidade e qualidade exatas, mas não nos esqueçamos que o próprio 324 assinala a possibilidade da formulação de um pedido determinável. Assinala a possibilidade da formulação de pedido determinável. E para as hipóteses do 324, em que a gente vai se deparar com um pedido determinável, a lei vai sinalizar a possibilidade de que este pedido determinável ele possa ser formulado, eu vou conferir com você, quando nós estivermos diante de situações que envolvam atos ou fatos ilícitos. Vê só, consultando rapidamente o 324, basta a gente seguir lá o 324. Vamos lá, o 324. Está dito que o pedido deve ser determinado no caput. Ok. Ocorre que, logo na sequência, o inciso 3º, ele vai assinalar que quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, a exemplo de um ilícito, será possível a formulação de um pedido genérico. Então, esse pedido genérico, ele está autorizado, sim, nessas circunstâncias, que não raras vezes corroboram a ocorrência de um dano moral. O STJ precisou se posicionar acerca dessa matéria, porque, de um lado, eu até escrevi sobre isso. Você tem um 324 que aponta, referencia a possibilidade de não quantificação exata quando nós estivermos diante desses atos ou fatos. De outra banda, a gente se depara com a disposição que está lá no 292, se a gente voltar um pouquinho, inciso 5, é o 292, inciso 5, que indica que na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido, inclusive a título de dano moral, deve estar quantificado. Num julgado de relatoria da ministra Nancy Andrighi, quase não sai, né? Ela traz a disposição relacionada à necessidade que o autor tem de atestar que não tem condições, quase não sai o nome da moça, né? A ministra, né? Não tem condições de quantificar a extensão dos danos que tenham sido causados ali. Então, dentro desse contexto, é que surge a possibilidade excepcional de que o autor ateste que realmente não tem condições para que se mantenha o dano moral genérico. Se não for o caso, realmente a gente vai
a afastar esta possibilidade. Então, você tem aí a soma de todos os danos, inclusive o dano moral, que só não será quantificado em situações excepcionalíssimas. Tudo bem? Postas essas questões relacionadas ao valor da causa, estamos quase lá. Em rápido repasse, nós começamos com o endereçamento. Seguimos rumo à qualificação das partes. Trouxemos gratuidade, prioridade de tramitação, narrativa dos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos. Aqui nós destacamos, quando for o caso, a intimação do MP. Destacamos, para além de quando for o caso a intimação do MP, a indicação dos meios de prova, a atribuição do valor da causa, que você pode fazer da seguinte forma, ó. Dá-se à causa o valor de. Na ação de alimentos, por exemplo, o valor da causa é mais um valor da causa legal. O que é que você precisa fazer? Como nós estamos diante de um valor da causa legal, a lei dita no 292 que será o caso de pensarmos num valor da causa relacionado a 12 vezes o valor dos alimentos. Então, 12 vezes o valor dos alimentos será o correspondente ao valor da causa. O que isso significa? Você precisa tomar a base dos alimentos e fazer a conta exata relacionada à atribuição daquele valor. Então, tem que fazer esta quantificação. É literalmente fazer a conta. Então, tem que fazer a correspondente conta, tá? No mais, além de fazer a referência à atribuição do valor da causa nesses casos, naquelas circunstâncias em que a gente não tem que fazer essa quantificação exata, aí fica fácil compreender que você vai atribuir o valor da causa para meros efeitos fiscais. Por exemplo, dá-se à causa o valor de R$1.000, aí você complementa para meros efeitos fiscais. Então, você pode fazer a correspondente complementação sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Eu só não recomendo que você traga valores também muito baixinhos, né? Não fica bacana. Então, você pode fazer a referência de forma mais ampla aí a essa disposição. Por exemplo, o valor de R$1.000 para fins de alçada. E aí você incrementa essa disposição. Eu não sei se você se deu conta, mas eu não comentei, e chegou o momento de fazer referência ao requerimento de citação do réu. Diante do 282 do CPC de 73, era inconteste a conclusão de que o requerimento de citação do réu era mesmo um requisito. Exatamente. Era, sim, mesmíssimo um requisito para a formulação da nossa postulação inicial. O STJ, no entanto, partia de uma linha essencial de que, dentro desse contexto, diante dessa dinâmica, se o sujeito propõe a demanda, traz os dados de qualificação da parte, gente, e provoca a máquina estatal, deve ser claro que ele tem mesmo interesse na realização da citação. É quando, então, o CPC de 2015 se anuncia e no 319 você não encontra mais esse requisito. Dúvida. Sabrina, é indispensável o requerimento de citação do réu neste modelo de petição inicial? Negativo. O requerimento de citação do réu passa a ser dispensável. Agora, a partir do momento que você entende que ele é dispensável, surge um segundo questionamento. Sabrina, é proibido requerer a citação do réu? Claro que não. Trata-se de uma figura facultativa. Acaso você queira, você vai providenciar a formulação deste requerimento.
Eu acho bacana, eu acho que na prática forense dá um sabor bacana, não é, de você requerer. Tem gente que me diz assim nas mentorias, aí eu acho fantástico, sabe, eu requeiro a citação do réu. Então, ficaria basicamente da seguinte forma, não é? Requer a citação do réu, ou réus em litisconsórcio, do réu, para comparecer. Isso no procedimento comum, não é? A audiência de autocomposição. Então, requer a citação do réu para comparecer à audiência de autocomposição e, sem sucesso, a apresentação da contestação sob pena de revelia. Então, você está deixando claro que sabe também, tem conhecimento da técnica jurídica de que o sujeito hoje não é, em regra, citado para contestar. Ele é, em regra, citado para comparecer à audiência. Se não for bem sucedida a proposta autocompositiva, se as partes não transigirem, aí sim será imediatamente aberto o prazo, nos termos do 335, para o oferecimento da contestação. Então, a partir daí, abre-se um prazo de 15 dias úteis para que a contestação seja apresentada por escrito, sob pena de reconhecimento da revelia, que, como bem dita, professor Didier, é um estado fático, não é? A revelia é uma situação fática. Não contestou, decreta-se correspondentemente a revelia. Então, você vai destacar que requer a citação para, não é, o comparecimento à audiência e, acaso não haja êxito, que se ofereça a contestação sob pena de revelia. No mais, meus queridos, tem que encerrar, né? Além de acoplar, anexar os documentos, que devem ser bem escaneados, cuide de organizar, tornar legível aquela disposição. E a partir dali você vai, então, assinalar que naqueles termos, né, na verdade, traz o local e data, já esquecendo, né? Então, você vai colocar o local de onde você postula, local e data, o seu nome, o número da sua inscrição, por exemplo, OAB Bahia, e lança a mão da sua assinatura. Além da assinatura que eu particularmente já uso a minha assinatura digital e, né, da assinatura eletrônica para fins de peticionamento digital, você organize, estruture de forma bacana. Algumas fontes são bem interessantes. Você tem a Arial, que é muito bacana. Você tem também a fonte Times, que é muito utilizada. Algumas outras fontes, não é? Calibri, né? Tudo nosso lá no escritório é padrão Calibri. Agora, o que é que eu te recomendo? A identidade visual é também uma forma de comunicação. A comunicação é um gênero do qual surgem como espécies a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Isso significa dizer que a comunicação não verbal na sua peça também faz a diferença. A apresentação, a sua logo, a formatação, o tamanho da letra. Acaso você queira fazer algum tipo de citação, eu recomendo fazer um recuo 4 centímetros à esquerda. Eu recomendo que você traga um espaçamento entre parágrafos de 1,5, porque a visualização desta peça, ela já traz uma impressão bacana ao leitor. Quando a gente lida com um texto desorganizado, que as ideias, a gente pode até estar diante de ideias bem amarradas, mas que não estão visualmente estruturadas, a tendência da gente de se desconcentrar, a tendência da gente de não ter muitas apostas positivas, é como o nosso cérebro funciona, não é? São muito grandiosas. Então, é preciso realmente tomar cuidado nesse sentido. Aí, anexa os documentos e leva a cabo o protocolo da sua petição inicial. Agora, quando eu falo em peticionar na prática, eu não posso resumir a nossa conversa à postulação inicial, sem sombra de dúvidas. Aprende a postular, num primeiro momento no processo, o seu traquejo ao longo da demanda será muito mais fácil. Mas, ao pensarmos em peticionar, nós vamos escalonar atos postulatórios. Em meio aos atos postulatórios, eu tenho uma petição inicial, eu tenho defesa, eu tenho reconvenção, eu tenho recursos. E eu gostaria de dedicar este momento
há alguns aspectos relevantes relacionados à defesa. Como bem dita já, não é? Tão querida, clássica, nos deixou aí com muita saudade a Ada Pellegrini Grinover, a defesa ela é compreendida como a face oposta do direito de ação. Ela, inclusive, emerge, a defesa, a quarta estrutura básica do processo. Normalmente, até no meu Descomplicando, sexta edição, eu corroboro a trilogia estruturante do direito processual civil. A jurisdição, a ação e o processo. Ao estudarmos algumas figuras ilustres, como Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Antônio Carlos Araújo Sintra, face a constatar que eles trazem a defesa, inclusive, não poderia deixar de ser, não é como uma face oposta do direito de ação, como um pilar de sustentação da nossa disciplina. Trazem a defesa, vamos pensar assim, dentro da posição que merecidamente ela deve ocupar. No sistema processual civil, a defesa se exerce por meio da contestação. Contestação que no procedimento comum deve ser apresentada por escrito, que no procedimento comum, além de ser apresentada por escrito, deve ser oportunizada no prazo de 15 dias úteis. Em matéria de prazo, o que o CPC de 2015 fez foi no 219, normatizar que prazos em dia, vê só, prazos em dia, só levarão em consideração dias úteis. Então, o prazo é em dia, a gente na contagem, se esse prazo é processual, só levará em consideração dias úteis. Então, estamos diante do procedimento comum, há de se observar que a contestação será apresentada por escrito e o seu oferecimento se dará em 15 dias úteis. A ausência ou não oferecimento dessa contestação importa em revelia. Presume em si mesmo verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Ademais, convém sublinhar aqui que esta contestação, ela concentra a matéria de defesa do réu. Gente, essa importante lição não pode ser esquecida. O artigo 336, assinala que na contestação o réu concentrará toda a sua matéria de defesa. Quando se faz referência à concentração da defesa, eu gosto de trazer um quadro esquemático no qual a gente consegue visualizar que tipo de defesas estariam concentradas na contestação. Por exemplo, reconvenção, valor da causa, gratuidade judiciária e até mesmo incompetências, tanto relativa quanto absoluta. Quaisquer dessas matérias que estão aqui dispostas, elas devem concentrar-se em sede de contestação. Turma querida, não era desta forma que o CPC de 2015 concebia a matéria. Na verdade, o CPC de 73, né? Porque o de 2015 concebe. O CPC de 73 regulamentava de forma estanque o oferecimento das defesas. O oferecimento das defesas era estanque porque cada defesa era apresentada em peça separada. Vem o CPC de 2015 e no 336 diz, não, vamos concentrar. Antigamente, a contestação era oferecida numa peça, diferente da reconvenção, que era, por sua vez, diferente da exceção de competência relativa e das impugnações. Gente, cansa até de te lembrar. Nós tínhamos a impugnação ao valor da causa e a impugnação ao benefício da gratuidade judiciária. Então, eram peças separadas e estanques. Eu acho, inclusive, que vale ilustrar. Você tinha contestação, que se apresentava em peça diferente a reconvenção, que se apresentava em peça diferente as incompetências, mais especialmente a relativa, porque a absoluta era a matéria de contestação, impugnação ao valor da causa, impugnação à gratuidade judiciária. O que é que acontece? Com o CPC de 2015, eu me lanço
numa nova sistemática em que eu tenho a possibilidade de lidar com a referência a toda a matéria de defesa concentrada na contestação. Então, veja, a reconvenção passa a ser matéria da contestação. Para quem não lembra, a reconvenção é a ferramenta através da qual o réu vai poder contra-atacar. O réu vai poder formular pedido conexo já formulado pelo autor inicial. Ele sim ocupa o polo ativo, se vitimiza, é uma postulação que você, colega, precisa internalizar como etapa, componente da contestação. Se você confere o caput do artigo 343, lá está dito que o réu oferecerá na própria contestação a reconvenção. Então, será, né, a partir dali, oportunizada a possibilidade de que o sujeito possa, então, oferecer a sua respectiva, o seu respectivo contra-ataque, não é? A partir daquele contexto. No mais, feitas essas questões relacionadas aí a essa disposição, vamos lembrar que as incompetências, elas também eram estanques. Incompetência relativa era matéria de exceção, chamada exceção de competência relativa, e a incompetência absoluta era matéria de contestação. O que é que acontece? Hoje, quaisquer incompetências, é só a gente voltar à tela, quaisquer umas, seja relativa ou absoluta, passam a ser matéria de contestação. Além das discussões relacionadas às preliminares de gratuidade, o réu que vai apontar que realmente o autor tem condições e tem esse ônus em encargo probatório, bem como as questões relacionadas ao valor da causa, apontando que o autor não atribuiu da melhor forma possível, o que acontece na prática mesmo, né? Aquele correspondente valor da causa. Então, você vai concentrar a matéria de defesa em sede de contestação. Um outro ponto que eu queria conversar contigo diz respeito a ônus da impugnação específica. O ônus da impugnação específica ou especificada, como você queira chamar, é aquele ônus que indica que o sujeito, né, o respectivo réu, ele guarda consigo o ônus de impugnar minuciosamente cada um dos pontos da sua petição inicial. Sim, cada um dos pontos da petição inicial devem ser minuciosamente combatidos, porque o ponto não ressalvado, inclusive, será presumido verdadeiro. Eu me lembro de uma situação de um colega que, desesperado, né, em meio à possibilidade de perda de um prazo, e, gente, haja desespero nisso aí, ele redigiu uma contestação que a gente chama de genérica. Essa contestação genérica é aquela contestação em que o sujeito tem uma lauda, endereça, qualifica resumidamente, e a partir dali diz, olha, eu quero impugnar todos os fatos, fundamentos e pedidos formulados a partir dali, né? Traz-se a partir daquele contexto uma disposição genérica relacionada aos respectivos itens da petição inicial. Essa contestação, ela tem o mesmo efeito danoso da ausência da peça de defesa. Tem o mesmo efeito danoso porque presume-se-ão verdadeiros os fatos. Fundamentos, né, não podem ser objeto de presunção, mas os fatos, todos de uma contestação genérica, serão presumidos verdadeiros. Os fatos, né, serão presumidos verdadeiros a partir dali. Vê só, os fatos serão presumidos verdadeiros e a contestação genérica não terá efetivamente, pensa comigo, alcançado a sua finalidade. Há de se impugnar ponto por ponto da petição inicial. O que é que eu te recomendo? Aula de prática, aula de vida. Para a gente finalizar esse segundo bloco, se você estiver diante da necessidade de oferecer contestação, ainda que você não tenha contestado antes, o primeiro passo é estudar a inicial. E ter a inicial no seu campo de visão. Ter a inicial no seu campo de visão para ir combatendo cada um dos itens alusivos àquela peça vestibular. Para que você não corra o risco de esquecer-se de nada.
e não sujeitar-se a presunção nenhuma. Até daqui a pouquinho no terceiro bloco.